Olá, atiradores! Hoje eu vou tocar fogo no parquinho por conta aí desses mimizentos nostálgicos. O que é a nostalgia? Nostalgia é aquela saudade de um passado que na verdade é idealizado e nunca existiu daquela forma que as pessoas lembram. No tiro de pressão, os mimizentos nostálgicos são aqueles que vêm com aquele papinho do tipo: nossa, mas antigamente o tiro de pressão era muito mais simples, não precisava dessa complicação balística, escolher chumbo. A gente pegava o chumbinho que tinha, punha no cano da carabina e pá, acertava o alvo. Era muito melhor, era um passado muito mais glorioso. Hoje é muita frescura, muito chumbinho, muita teoria, blá blá blá. Pois bem, gente. Sobre esse papo de antigamente o tiro de pressão não tinha complicação, isso é papo, isso é conversa, não é bem assim. Tem uma passagem de um texto muito legal do jornalista Hélio Gurovitz, né, um texto que ele chama O Risco Adolescente de Idealizar o Passado, que eu vou ler para vocês antes de começar a passar a minha opinião a respeito. Ele escreveu assim, abre aspas: olhar para trás em busca do castelo perdido da infância, de um amor ideal ou de um mundo de fantasia mais puro e moralmente mais simples, apenas torna o futuro ainda mais doloroso, sem amor nem castelo. Fecha aspas. Ou seja, idealização do passado. Muita gente acaba lembrando desse passado distante, que tem gente que nem viveu esse passado. Isso aí é uma coisa que ela ouviu dizer, ou que ela imagina como teria sido esse passado, que na verdade não foi nada assim. Antigamente, realmente era assim, você pegava, colocava o chumbo que tinha no bolso e saía atirando. Por quê? Por falta de opção, não era porque era melhor. Vamos pegar aí o Brasil dos anos 80. Não é tão longe assim, mas já tem 40 anos atrás aí. Na década de 80, basicamente, haviam 4 opções de armas de pressão. Você tinha as baratinhas Chapina, que eram fabricadas no interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba, que era uma opção mais econômica da época. Você tinha, um pouquinho melhor e mais potente, as famosas Urco, as Urco 2, 2,5, 3. Você tinha as Rocinha, Dione e as CBCs 345, 245, que já eram mais caras, né? Já eram produtos na época de uma linha premium. E tinha uma quarta opção que pouca gente tinha acesso, mas que seriam as armas importadas, né? Que de alguma forma entrariam no Brasil, seja vinda da Europa, dos Estados Unidos, porque ainda não tinha restrição para a entrada de armas, ou vindas aí do Paraguai, né? Mas eram raras de encontrar e era pouca gente que tinha acesso, porque quando chegava aqui, chegavam muito caras. Em termos de chumbo, gente, as opções eram na mesma quantidade e só tinham chumbos basicamente de baixíssima qualidade. São os famosos chumbos Paulistinha, chumbo Pardal, aqueles chumbos assim bem baratinhos que se comprava no mercadinho, na mercearia, no barzinho do bairro, vinha nas caixinhas de papelão. Era os chumbinhos para as espingardinhas de pressão, para a molecada, para a criançada brincar. Se alguém queria algo um pouco melhor, você tinha aí chumbos da CBC e chumbos da Rossi, só que eram bem mais caros, aí já eram para quem praticava uma competição e eram bem mais difíceis de encontrar. Então, basicamente, anos 80 aí de tiro de pressão era isso. Em geral, carabinas baratas, simples, voltadas para o plinking, para o tiro informal, e chumbos mais baratos e mais simples ainda. Então, realmente, nessa época não tinha muito segredo, né? Não tinha por que você ficar falando de balística, de técnica de tiro, ficar falando de tudo isso que a gente fala hoje. Por quê? Você não tinha equipamento, ou seja, carabina adequada para isso. Luneta, então, nem pensar. Isso não no tiro de pressão, se usar luneta era algo impensável nessa época.
E os chumbos disponíveis, gente, no geral, eram chumbos extremamente simples, extremamente baratos, sem padronização nenhuma. Então, nessa época, se atirava em latinha 10 metros e de 10 disparos você acertava 5. Então, realmente era uma época mais simples. Você não tinha que se preocupar na escolha da arma, porque não tinha praticamente arma para você escolher. Ou você pegava uma chapina baratinha, tinha uma graninha a mais, queria algo mais potente, pegava uma Urco. Se você já fosse um cara endinheirado, já pegava aí uma Rocinha ou uma CBC. Chumbo, nem se você quisesse pagar mais caro, você achava chumbos bons. Então, você ficava aí, era pardal, era chumbo paulistinha, era chumbo ruim, porcaria. E era aquilo que tinha, cara. Então, você tinha que fazer que mesmo. Pegava a arma que você tinha, o chumbo que estava disponível na mercearia do bairro, punha no bolso e ia atirar em latinha 10 metros, torcendo para acertar. Então, vocês podem notar que a idealização do passado feito por esses atiradores não condiz com a realidade. Não era que naquela época as armas eram boas, os chumbos bons e você fazia um tiro raiz, que você obtinha ótima precisão sem se preocupar com técnica. Não, você não tinha precisão e você não tinha que se preocupar com técnica porque você não tinha equipamento para poder aplicar aquela técnica. Simples assim. Mas muita gente idealiza esse passado, né? E, nossa, mas naquela época era muito melhor, naquela época não tinha preocupação, não tinha mimimi. Mas você também não tinha opção, você também não acertava o alvo. O tiro de pressão era espingardinha de chumbinho, chumbinho era vagabundo, era tão bom quanto você pegar umas pedrinhas no chão e atirar, ia dar mais ou menos na mesma. Hoje a coisa mudou. Para você hoje no Brasil comprar uma carabina de pressão, você tem que pesquisar tanto quanto pesquisar para comprar um celular. Você tem uma variedade enorme de Springers com mola, Springers com gas RAM, PCPs. Você tem armas mais baratas, armas de preço médio, armas de entrada, armas caras. Você tem armas para curta, média, longa distância. Chumbos. As dezenas de modelos disponíveis no país hoje. Você tem desde os chumbos bem vagabundos, bem baratinhos, até chumbos de competição escolhidos manualmente um a um. Então, gente, essa nostalgia de antigamente era melhor, não tinha complicação, isso aí é bobagem. Isso aí é gente que idealizou um passado, que muitas vezes nessa época a pessoa nem sabia que existia arma de pressão, mas ouviu falar do primo, do tio, do vizinho, do porteiro, do cachorro, da manicure, da mãe, que era melhor, e a pessoa repete igual um papagaio. Então, gente, não pensem que em termos de tiro de pressão o passado era melhor. Não, o passado era pior, muito pior. Se você quisesse praticar tiro de pressão de precisão, você ia ficar querendo, porque você não tinha arma para isso, você não tinha chumbo para isso, você não tinha fonte de informação para isso. Hoje, a gente nada de braçada. Técnica, olha aqui no YouTube quanto canal bom tem, tanto em português quanto em língua inglesa. Você acha material no Google, material escrito. Você tem aí lives, você tem canais, você tem aí fontes para tirar dúvida. Carabinas, você escolhe o que você quiser dentro do teu orçamento. Chumbos, você escolhe o que você quiser. Então, gente, o presente é muito melhor e o futuro é muito mais brilhante do que esse passado idealizado, onde tudo era mais simples e melhor. Papagaiada, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixe no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos e até mais.